Fala, massa atleticana, boa noite. Final de campeonato. Eu tô aqui hoje com o Fred, tô com o David, o Vitor tá chegando aí também. A gente se propôs aí a fazer uma tier list. A gente fez uma tier list sobre o Campeonato do Galo, deu muito certo, todo mundo engajou. O programa que a gente fez foi sucesso também, o chat comentando, então a gente espera que hoje seja mais ou menos por essa vibe também, todo mundo aí no chat conversando com a gente, aí já chegando o Gustavo, boa noite para ele também. E boa noite para o Fred, boa noite para o David. Vocês querem dar uma palavrinha com a massa aí antes da gente começar? Hola, Dave. Muchachos, espero que se encuentren súper, pero súper bien. Realmente para mí es un gran honor poder estar acá junto con ustedes, platicando de todo lo que ha sido del año para nuestro Galo, pues quizá analizándolo un poquito más y aparte, pues haciendo esta tier list para mí, creo que para todos es como una forma muy interesante de poder analizar de cara a lo que se nos viene para el próximo año, qué fue lo que nos dejó el 2023. En ese sentido, pues me siento muy, pero muy feliz de poder estar aquí con todos ustedes, siempre hablando de nuestro Galo y pues también poder interactuar con toda la gente. Esse aí, Dá boa Fred. noite aí. Dá boa noite para a turma aí. Agradecer o Guilherme aí que parabenizou a gente pelas informações. Obrigado, Guilherme, pela confiança. Gustavo também chegou aí. O Irt, que fala? Ou Irt? Boa noite também. Eu imagino que seja assim também o nome dele. O Gustavo também chegou aí. Tá sempre junto aí. Brigadão, a turma. Vamos lá, vamos começar com a tier list aí. Tem algumas informações para passar logo depois da tier list para a turma aí, algumas novidades e tirar a dúvida de algumas coisas que eu vi, que tem muita gente com dúvida aí. Mas vamos lá. É isso. Bom, então para começar, eu vou explicar um pouco o que vai ser a dinâmica, né? O que cada tópico significa para a gente não ter erro depois, né? Uhum, Não, mas tal jogador ele não foi irregular, mas você tem que ver qual o contexto desse irregular, o que significa esse irregular, por que a gente pôs ele ali. Então, primeiro vou explicar aí brevemente cada tópico para a gente poder partir para essa tier list aí. O primeiro aí é o craque, então é aquele cara que é sobre o ano de 2023, então é um cara que foi craque no ano de 2023. Tem gente que não acha que o Everson é craque, tem gente que acha que ele é craque. Isso não entra em análise, o que ele é na carreira dele não entra em análise. Entra em análise o ano dele em 2023. No ano de 2023, se ele foi um craque, se ele foi um cara extra classe, um ano assim, quase que irretocável. Se a gente achar que o ano do Everson foi isso, por exemplo, a gente coloca ele no craque. Foi muito importante. É aquele jogador que ele não chegou a ter um patamar de craque, seja por lesões, seja por continuidade, seja porque em algum momento específico ele pisou na bola, mas no geral, num contexto geral, foi muito importante para a gente conseguir chegar nos objetivos. Aí depois tem o agregou, que é aquele cara, né? É o atleta ali que ele trouxe algo de positivo, mas ele não fez nada de demais para poder mudar o cenário de um jogo, por exemplo. É aquele atleta que a gente olha e fala: pô, esse cara foi bom de ter ele no banco, foi bom de ter ele entrando, mas que, num geral, fez o dele, fez a função dele bem, mas também não destoou, não fez nada além do que se foi proposto, né? Um jogador uhum, irregular é justamente aquele jogador que não conseguiu ter uma sequência, seja por desempenho técnico mesmo, ou por lesões, por contusões, né, mais sérias, mais graves, que, por exemplo, no caso do Batalha, talvez, né, aí vai ser discussão mais para frente, talvez a lesão do Batalha tenha tirado ele da posição de craque. Isso aí a gente vai debater um pouco mais para frente. Então, assim, essa irregularidade tem inúmeros fatores aí que levam o jogador a ser irregular na temporada. E o ficou devendo também é bem autoexplicativo. São aqueles atletas que, tendo expectativa alta ou não conseguiu entregar um bom futebol, não conseguiu entregar ali bons minutos jogados no ano de 2023.
É claro que pode ser que alguns que a gente coloque nessa categoria tenham críticas, e pode ser que alguns simplesmente não foram tanto utilizados pelo Filipão. Não foi bem utilizado, talvez encaixado ali de uma forma errada no começo do ano. Então, assim, não é necessariamente uma crítica ao atleta ele estar nessa posição onde ficou devendo. É sobre a temporada de 2023 e com essas questões aí. E aí a gente tem um elenco do Atlético, né? Os que jogaram algumas partidas aí em 23 e no final ainda tem o Filipão para a gente bater um papo aí do nosso técnico para 24, Fred. 24, nosso treinador. É isso. Vamos lá, já garantido tem tempo. O Gabriel, acho que até é interessante a gente combinar uma situação que, assim, até tem que estar a dinâmica um pouco maior. A cada atleta, a gente não prolongar muito na explicação por que ele está em cada uma dessa, para a gente dar a oportunidade do pessoal do chat mandar também quem eles acham, e para a gente dar uma dinâmica maior, porque se a gente for prolongar muito a explicação sobre cada um, a gente vai ficar aqui a noite toda com a turma, né? Só para a gente dar uma dinâmica um pouco maior, a gente dá uma pincelada rápida, assim, sobre cada um. Vamos lá. O Matheus te mandou uma mensagem ali no chat. Você quer responder ele antes? Ou você acha que depois... Quem, o Matheus? Ele falou que, sem querer pular etapas, que ele sabe que a live tem o horário das pautas, mas que ele precisa dormir. E se algum jogador importante avançou. Não, o Matheus veio até falar sobre isso um pouquinho depois da tier list, mas assim, o Caetano tá de férias, mas o Galo tá no mercado e tá negociando, e tem algumas coisas que estão acontecendo, mas vamos aguardar aqui a gente falar dos jogadores, mas é bom que amanhã na hora que você acordar cedo, você vai lá pro finalzinho né, para depois do tier list, você vai ver com calma. A live fica salva, Tá bom? Matheus. Então amanhã, Isso. quando ele correr, ele falou que amanhã ele corre cedo, ele deve correr amanhã de manhã. Aí, já põe o fonezinho correndo lá de manhã cedo, vai escutando a gente aí. Vai ser bom de manhã cedo. Então, bora. Bora. Everson, o que vocês acham? Cara, eu acho que assim, no ano todo, é craque, né? Everson é craque, fez diferença em vários jogos. Yo coincido totalmente, definitivamente, y por escándalo, yo pondría a Everson por crack, de plano. No solamente fue determinante en varios partidos, sino que también salvó muchas situaciones en las cuales pudimos haber lamentado, definitivamente. Entonces, yo lo pongo definitivamente como crack y realmente es un elemento indispensable para el Galo. Se adueñó por completo de la portería y pues yo lo colocaría como crack, definitivamente. Eu acho que não tem nem como, né, fazer outra coisa. Acho que talvez o melhor ano do Everson com a camisa do Galo. Melhor do que 21. Melhor. Não teve mais representatividade nem nada, mas eu acho ele melhor em 23 do que em 21. Vamos ver a turma do chat aí que eles podem ir mandando também o que eles acham de cada um. Vai vindo aí também. Cada aí vocês podem ir falando aí o que vocês acham também. Lembrando que vocês também vão ser desempate, tá? Então, se a gente falar aqui, se a gente não chegar num consenso, o chat decide. Então, Matheus Mendes, o que vocês acham? Jogou aí 2 partidas, né, no ano? Contra São Paulo. Contra São Paulo. E o outro jogo foi? Foi na Arena? Contra quem? Com Goiás, creo que foi, não? Sim, acho que foi contra o Goiás. Cara, qual que é a... Qual que é essa... O branco aí, qual que é? O branco agregou. E depois do branco é o quê? Acima do branco? Acima foi muito importante. Pra mim ele agregou, cara. Fez 2 bons jogos e mostrou segurança, mostrou que a gente pode contar com ele. Pra mim agregou.
A mí también, yo coincido con eso y además de que ahorita en enero, si mal no recuerdo, si no me equivoco, comienza el campeonato minero y yo creo que podríamos darle un poquito más de oportunidad a él para que se pueda sumar más minutos con el Galo y pueda de repente ser una competencia un poco más sólida para Everson, ¿no? Pero de plano yo lo pondría en la casilla blanca porque pues es un jugador que recién está dando sus pasos con el Galo y creo que para el próximo año podría ser un año muy importante para él. Como les digo, creo que los primeros partidos del año podría ser una muy buena oportunidad para que él se vaya soltando, él vaya teniendo continuidad en el Galo y pueda pues consolidarse mucho más en el equipo. Eu creo que seria lo justo. Eu acho que ele agregou, e aqui a gente pode até fazer um parênteses, porque ele agregou, né, durante o ano inteiro. Eu acho que esse é o balanço. Mas ele foi muito importante na partida contra o São Paulo, porque ele faz boas defesas e aquela partida foi uma das viradas de chave da equipe do Filipão, né? Então eu acho que dá para fechar em agregou, sim, mas com esse adendo aí de que E ele vai ganhar, aí a gente já até já emenda como uma informação para a torcida na tier list, que ele vai ganhar minutagem no Campeonato Mineiro. Ah, ótimo. Ô Leandro, vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Logo depois da tier list eu vou falar sobre isso, sobre esse carro. Deixa eu até fazer uma coisa aqui, que fica mais... Aí a gente deixa aí, ó, o pessoal entra na live aí pra gente não precisar ficar falando toda hora, já veio. Tem até um O a mais, eu mudar aqui. Agora qual que é o próximo, hein? Zagueiro? Agora é o Bruno Fux. Qual que vocês colocariam aí, o Bruno Fux? Cara, pra mim, agregou. Porque, assim, quando ele jogou, ele foi ok. Principalmente depois da chegada do Filipão, ele fez alguns bons jogos. Mas inconstante devido a contusões, né? Mas pra mim, por ele ter entrado e ido bem nos jogos, pra mim ele nunca teve uma falha assim grave, jogou muito mal, então pra mim ele agregou e ele jogou jogos importantes também. Espero que na pré-temporada ele ganhe essa condição para melhorar a questão física dele em 2024. A minha expectativa é essa, que ele faça uma boa pré-temporada. Yo pensaba ponerlo en irregular en el sentido que justamente el hecho de que las lesiones te merman muchísimo, entonces pues no puedes alcanzar a despuntar como el jugador quisiera. Yo estaba justamente entre que agregó o que es irregular justamente por el tema de las lesiones y por el tema de que pues en algunos partidos pues sí medio quedó a deber. Pero más que incluso si es que lo vemos desde otra perspectiva, yo creo que sí lo colocaríamos también en la casilla blanca, pero sí me gustaría que para la pretemporada, digamos que es el Campeonato Mineiro, si no me equivoco, pues pueda tener más continuidad y que por lo menos agarre más confianza y que sea una pieza ahora sí fundamental para lo que se viene en serio para el próximo año. Ô Gabriel, vou mudar a minha, depois que o David falou aí, eu pensei melhor mesmo, eu vou no amarelo aí. Eu também, eu vou no irregular. Eu acho que o irregular do Fux não é sobre performance, é sobre tempo mesmo de jogo, né? Sobre partida. Então eu acho que ele entra nesse pacote de irregular porque não conseguiu ter uma sequência e eu acho que ele é até um bom jogador, um bom zagueiro. Eu lembro de uma partida muito ruim, a partida contra o Cruzeiro na Arena. Ele foi muito mal, marcando o Bruno Rodrigues, muito mal. Mas eu acho que foi a única partida que ele foi bem ruim assim. Chegou a jogar de lateral direito, chegou a jogar no esquema com 3 zagueiros. Então, assim, mostrou ser um cara versátil. Acho que é um cara que vai ser importante para 24, mas acho que em 23 ele foi irregular, viu? Todo mundo fecha, então, no irregular? Fechamos. É mais ou menos o que o Gustavo até falou aí também no chat aí. Para mim, não, vamos lá, vamos dar sequência aí que a gente fala logo que chegar a turma aí.
Tá, Lemos agora. Vou começar falando do Lemos então, para mudar a ordem aqui. Cara, Uhum. eu acho que o Lemos ele fez um 2023 muito importante para o Galo. Eu acho que ele teve uma consistência defensiva onde o Galo não tinha. Ele estava sendo o cara que estava salvando ali na zaga. Apesar de uma partida muito ruim, a partida de volta contra o Corinthians, da Copa do Brasil, ele foi muito mal. Mas, no geral, assim, ele assumiu a bronca. Igor Rabelo com muitas lesões, Fux com muitas lesões, Gemerson numa fase ruim, Hever para aposentar, e ele assumiu a bronca. E para mim, na minha seleção do campeonato, o Lemos foi um dos zagueiros. Então eu acho que para 23 ele foi muito importante para o Galo. Fíjate que yo coincido contigo en el sentido en que, pues fíjate, si lo comparas con Arana, claramente Arana le gana por escándalo en ese sentido. Aparte de que, mira, fíjate de lo que yo alcancé a ver de Brasileirao, realmente Lemos se pudo consolidar como una pieza importante dentro de la defensa, te da garantías, es un tipo con mucha seguridad, y a mí me gustaría verlo en un nivel mucho más alto para lo que viene del 2024. En los torneos más importantes, el Brasileirao y la Copa Libertadores. También hay que tomar muy, muy en cuenta eso, porque como ahora ya no vamos a jugar una pre-Libertadores, sino la fase de grupos de la Copa Libertadores, creo que dentro de unos días, creo que el 19 de diciembre se hace el sorteo de los equipos a los que les podría tocar el Galo. Entonces, a mí me gustaría ver a Lemus en ese nivel, a nivel que digas de que es completamente inamovible en el Galo, que de por sí ya lo es, pero ya verlo en un nivel mucho más alto. Por eso es de que yo lo catalogaría como muy importante, pero le falta esse pasito más, al menos desde mi punto de vista, ese pasitito más para llegar a ser realmente um craque. Para mim também é muito importante. E um fator interessante que, assim, jogou muitos anos na Europa e voltou agora para a América do Sul. Então tem essa questão de uma readaptação dele, né, ao futebol brasileiro. Mas você pega, assim, os números dele, o mapa de calor dele, você vê que ele sempre foi um cara, assim, importante na zaga ali, que fez a diferença na zaga. Eu até ia comentar no Fux, mas como eu vi que logo depois era o Lemos, eu ia falar exatamente isso, que para mim, questões técnicas, para mim hoje os dois nossos melhores zagueiros é o Lemos e o Fux. Também acho. Questões técnicas, porque aí você vê, o cara é bom pelo chão, o cara é bom no alto, posicionamento. Se os dois conseguirem ter uma regularidade de jogos, para mim é a zaga titular nossa, é Lemos e Fux. E para mim é uma ótima zaga. Aí até que o Lemos consegue ter essa sequência. Mas vamos ver, a gente tendo 60, 70 jogos, como que vai ser? Ele estava acostumado a jogar na Europa com 30 jogos por ano, 35, né? Então a gente tem que ver sobre isso aí. A pré-temporada vai ser importante para ele nesse sentido. Mas para mim foi muito importante. Lembrando que ele chega no Galo com 6 meses parado, né? Ele estava 6 meses parado. Sí, la verdad es que lo hizo muy bien, lo hizo súper, pero súper bien. Y como te digo, yo creo que tiene para dar mucho más, pero mucho más, la verdad. O Gustavo falou aí, Gabriel, que para ele o Lemos é a nota 6, que agregou. Boa, Gustavo. Isso aí depende. Mas cada um tem um ponto de vista. É de boa, é isso aí mesmo. Sim. Gemerson, acho que é o nosso primeiro ficou devendo, hein? Eu creo que por unanimidade, sí, quedou devendo. Na verdade, o ficou devendo, porque é o que a gente vai ter aqui na questão esportiva nossa aí. Mas, para mim, no meu pessoal, ele nem ficou devendo, porque isso aí é o que eu esperava dele, entende? Tipo, pelo histórico que ele estava vindo de Corinthians e tudo, era esperado um pouco isso dele, assim. É um cara totalmente, por exemplo, negociável para mí. Es más, ahora que dices negociable, fíjate de que Gemerson, si es que jugara en un equipo de nuestra liga, realmente sería un crack, se los juro. Si jugara en nuestra liga, jugadores como Gemerson serían cracks. Y se revalorizarían muchísimo. Y fíjate, me parece muy interesante esto porque la verdad,
creo que desde el partido con Cruzeiro siento yo de que ya el crédito de Gemerson cayó completamente, porque incluso también fue en cierto modo pues responsable de los malos resultados que tuvimos. Entonces creo que eso es lo que le baja el perfil a Gemerson, además de que el hecho de aguantar la presión es para cualquier jugador, incluso hasta el más crack necesita aguantar la presión, y en ese sentido Gemerson como que no lo supo manejar muy bien, y por ende pues cometía error tras error tras error tras error, y pues varios sectores lo mataron a críticas y mucho menos, y pues el jugador, si yo hubiera sido él, realmente hubiera tenido que sacar fuerzas de mi interior para por lo menos demostrarle que estaban equivocados, o por lo menos para demostrar un mejor nivel, sabiendo de que yo tuve responsabilidad en varios resultados. Entonces, y como te digo, jugadores como él, que justamente en Brasil quedan a deber, muchas veces buscan otros mercados en donde pues la presión no es tanta como en Brasil, digamos, y ahí se incluye nuestra liga. Entonces, como te digo, si yo fuera el dueño de un equipo mexicano de la Liga MX, yo lo contrato de una. Y aparte de que el pasaporte pesa muchísimo aquí. Entonces, como justamente reafirmando la idea de Fred, es súper, pero súper negociable. Leva ele para ir fazer dupla com o Nathan Silva. Próximo, Gabriel. O João Vitor está perguntando o convidado é de qual país. Ele é do México, João Vitor. E atleticano. É galo. Mexicano, atleticano de puro coração e cepa, muchachos. Aqui no canal, para sentar ali e falar, tem que ser galo de sangue, senão não tem jeito não. Mas vamos lá, Gabriel, próximo. Agora, talvez um dos votos mais difíceis dessa tier list, Hever. Yo lo coloco como crack por historia y porque ha sido una figura importante para el Galo ya justamente por el peso histórico. Además de que Hever, lo recuerdo bien en el partido de la Libertadores con Tijuana, que aquí todo el mundo pues estaba súper expectante y demás. Entonces, realmente es un jugador que marcó una gran carrera en el Galo. Yo creo que yo lo colocaría como crack por peso histórico nada más. Y más que nada me parece una figura ya muy consolidada en el Galo. Muy, pero muy consolidada. Entonces, en ese sentido, yo lo colocaría, incluso hasta por homenajearlo, por decirlo, como crack. Eu, na verdade, eu sou um pouco mais radical nisso daí, sabe, o David? Para mim, ele já foi muito reconhecido assim, na história, ficou na história, né? E a gente também não pode nem muito diminuir o Galo nesse sentido, porque ele recebeu muito bem para isso também. Mas eu tenho meu reconhecimento como ídolo, o maior vencedor da história do clube. Mas olhando 2023 nosso, para mim, ele fica aí nesse quadradinho branco aí. Eu nem vou colocar ele ali questão de expectativa e tudo, porque isso aí é o que eu esperava dele, né? A idade do cara chegou, né? Não tinha como ele ter uma sequência longa durante um ano e tudo. Mas às vezes que ele foi acionado e ele entrou, foi ok. Então para mim é ali. Mas eu coloco ele como craque na história. Em 2023, não. Eu coloco ele no branquinho ali. Mas na história, sem dúvida, o maior vencedor da nossa história, né? Na verdade, acho que, se eu não me engano, de números de títulos, é ele e o João Leite, né? Mas a gente vai colocar títulos importantes, ele é disparado o maior vencedor da história do Atlético. Eu acho que é mais ou menos por aí também. Eu acho que para o que o Hever se propôs em 2023, ele conseguiu fazer. Eu acho que ele agrega para o elenco, eu acho que ele agrega ali para o Rômulo, para o Paulo Vitor, até para o Lemos e para o Fux, né? Como inspirações. Então, eu acho que a figura dele para 2023 agregou muito ao conjunto do Atlético. Então, eu acho que eu fecho em agregou também para 2023. Né? Obviamente que cabe sim craque como... claro, si tú lo llevas al tema histórico, pues sí. Fechamos em agregou, então? Isso. Perfeito, dale. Igor Rabelo, o que vocês acham? Machucou bastante, né? Eu coloco ele aí junto com o Fux. Mesma prateleira do Fux. Porque
totalmente irregular, machucou muito. Eu sei que é questão de ritmo, falta de ritmo de jogo e tudo, mas teve um dos últimos jogos aí, cara, que ele tava perdendo na corrida pros atacantes do time, era uma coisa bizonha, assim. Mas é entendível pela recuperação física dele e tudo, assim. Mas até por a própria palavra já fala essa irregularidade dele, né? Tudo bem que a gente vai falar, contusão, o cara não escolhe, acontece, mas ele foi regular, né? Devido a isso também. Então eu coloco na mesma prateleira do Fuchs. Yo, yo lo colocaría igual como irregular. No hay mucho que agregar al respecto. Irregular. João Vitor, exatamente, contra o Bahia, isso aí. Pode ir, Gabriel. Então, eu colocaria ele no irregular se não fosse a segunda volta dele. Quando ele machuca e volta no começo ali com o Kudê, um pouco do Filipão, ele volta muito bem. E aí ele machuca de novo e aí ele volta muito mal. Eu colocaria que ele ficou devendo, cara, porque eu acho que quando ele volta, a segunda vez que ele volta, acho que ele entra e ele comete erros, acho que quase todas as vezes que ele entra. Ele entra uma partida, é expulso, aí ele entra na outra, perde na corrida, aí ele entra outra, dá algum vacilo, erra Eu um nunca tive passe, confiança nele. e ele Nunca não tive passa confiança nele. confiança. Então eu acho que ficou devendo futebol o Igor Rabelo esse ano. Mas sou voto Ele, vencido. foi voto vencido. Ele é um tipo do cara, pra mim, hoje no elenco, se chega uma proposta boa, eu vendo ele, sacou? Não é um cara insubstituível. No Também não acho. mercado, no mercado você encontra zagueiros, vamos colocar aí com o mesmo patamar que salário dele e tudo, no mesmo patamar dele, ou até melhor, com facilidade, entendeu? Não vejo problema nenhum. Eu vou abrir um recurso aqui, viu? Porque eu era voto vencido e chegou aí o Vitor para poder me dar uma chance de bater esse voto aí. Então o Vitor já vai chegar, uma boa noite para o Vitor e podendo aí empatar E o voto. Tá? 2 o votos para o Vitor, Igor Rabelo regular o Vitor e vai, um o voto Vitor vai empatar. O para Vitor vai empatar. O Vitor é fãzão do Rabelo. Mentira, nem sei se é, não. Boa Boa noite, noite, Vitor. boa noite, pessoal. Boa noite para a massa, todo mundo que está aí na live. Já vi que tá lotado, assim, tem bastante gente assistindo. Prazer enorme falar com vocês aí. Estamos no Igor Rabelo, né? Igor Rabelo. Estamos avaliando a temporada, certo? Certo. Isso, 2023. Tô dando um zoom aqui para poder ver Ô, Vitor, para te ajudar aí, ó, o Sandro mandou aí, ó. Esse Rabelo é tenebroso. Já perdi a esperança nesse cara. Fez uma baita cagada contra o Goiás aí. Ele tá te ajudando. Eu vou na temporada irregular, porque apesar de gostar muito do Igor Rabelo, foi um ano ruim para ele, né? Teve lesões, fez um bom jogo contra o Palmeiras, ainda teve o azar ainda naquele jogo sair lesionado, aí depois que voltou de lesão não conseguiu ter uma sequência, não conseguiu ganhar a posição. Então, assim, eu acredito que até o próprio Igor Rabelo tá bem, assim, deve estar chateado com a temporada que ele teve, poderia ter entregado mais, acho que foi um ano irregular dele. Gabriel, foi voto vencido. Fui voto vencido. 3-2 porque o chat tá comigo, viu? Guilherme Arana agora. O que vocês acham da temporada do Guilherme Arana? Eu tenho opiniões polêmicas, tá? Já adianto. Vou me deixar por último aí. Deixa eu começar então já. Eu acho que o Arana, assim, ele supriu a minha expectativa devido à contusão dele, que foi muito séria. Eu achei que ele ia. Não que ele não ia voltar a performar bem, não isso, mas que ele ia demorar mais tempo para poder realmente entrar no ritmo e jogar com segurança. Então ele me surpreendeu muito nisso daí, positivamente nesse sentido. Eu coloco ele aí na mesma prateleira do Lemos em 2023. E é interessante que esses últimos dias agora de férias, eu estava vendo alguns stories dele. Ele é um dos poucos, eu reparo muito essas coisas, um dos poucos jogadores que está treinando parte física e de fisioterapia nas férias.
Você vê que todos os dias ele tá fazendo pelo menos o exercício ali no joelho, na perna, ele faz. Você vê que ele tá preocupado com essa questão, né, dele. Então eu coloquei ele no mesmo nível do Lemos, esse ano, 2023. E aí, quem que vai, David ou Vitor? Eu, só para abreviar aqui, eu faço das palavras do Fred as minhas. E eu fiquei muito surpreso com o retorno do Guilherme Arana. Na verdade, para ser bem sincero, eu não pensei que ele iria conseguir atuar no nível que ele terminou a temporada. Eu achei que esse restinho de temporada, né, ele volta no meio da temporada. Então eu achava que a temporada dele ia ser bem meia boca mesmo ali, para pegar ritmo e tal. Então era uma preocupação que eu tinha. Me surpreendeu positivamente, porque demorou um pouquinho para poder engrenar ali, obviamente, mas volta muito Uhum. bem. Tipo, tanto que o Rubens nem chegou a voltar para a lateral esquerda. Quando o Rubens voltou a ter oportunidade, já foi no meio de campo, porque o Arana jogou praticamente todas. Mas o Arana de 2021, eu colocaria no craque ali junto com o Everson, mas desse ano, né, como voltou de lesão, teve um período ali de readaptação, eu coloco ele junto com o Lemos também. Pues mira, para ser sincero, el hecho de que Arana haya tenido una gran temporada en este año también lo colocó en una posición súper importante porque, claro, estaba lesionado, pues obviamente para los jugadores muchas veces el hecho de regresar de una lesión se complica muchísimo en términos de nivel, en términos de continuidad. También eso es importante. Yo creo que Arana demostró tener todas las cualidades para mantenerse en su posición y consolidarse en su posición. Además de que también destaco mucho que también hizo goles en este año, entonces es algo muy importante para destacar. Si nos basamos, yo creo que todos estaremos de acuerdo, si nos basamos solamente en este año, sí lo coloco como alguien importante, pero de plano, si nos pasamos un poquito más atrás, sí lo coloco como un crack. La verdad es de que incluso en la selección brasileña merece tener un poco más de oportunidad. Creo yo de que podría sumar mucho más que otros jugadores que están en la selección, incluyendo a Everson, a pesar de la edad. Incluso lo conversábamos hace un ratito con Gabo, pero pues creo que podría ser un elemento muy importante para la selección, pero sobre todo, pues ahorita está en un gran momento y yo creo que lo coloco como muy importante, al menos para lo que llevamos de este año. Eu acho o Arana um craque, né? Isso aí acho que todo mundo acha. O Arana é de fato um craque. Eu colocaria ele no agregou, por quê? Porque eu acho que quando ele volta de lesão, a ideia era que ele voltasse aos poucos, né? E quando ele volta já jogando todos os jogos. Isso foi bom, porque ele pega um físico, né? Pega um ritmo de jogo mais rápido, mas isso é ruim porque ele demora a ter uma performance em alto nível. Eu acho que o Arana ele vem começando a performar em alto nível do do meio para o final do campeonato. Eu acho que, por exemplo, no ano de 2023, como jogador, como um todo, não estou falando de qualidade técnica, eu acho que o Rubens foi mais importante do que o Arana. Eu acho. Não para a lateral esquerda, mas eu acho que a entrada do Rubens no time foi um dos fatores para aumentar o nível do Arana. Então, eu vejo o Rubens à frente do Arana. Então, eu colocaria o Arana no agregou e conversaria para ver se o Rubens não foi muito importante para o Galo, porque eu acho que quando o Rubens entra, ele muda muito o estilo de jogo do Galo, ele dá mais confiança para os atletas errarem por conta do vigor físico dele, de conseguir recompor, ele dá uma segurança para o Arana poder chegar lá na frente e conseguir fazer os gols que ele fez. A gente pode ver que quando o Arana fez os gols, o Rubens estava cobrindo ele, então assim, são aí situações que eu acho que fazem com que o ano de 2023 do Rubens tenha sido melhor do que o do Arana, apesar de que, né, o Arana é muito mais jogador do que o Rubens. Então eu colocaria o Arana em agregou e o Rubens em muito importante. Eu acho que é uma questão, né, só para complementar o que o Gabriel falou, né, para ajudar, eu acho que é uma questão também mais do sistema mesmo, tático ali. Inclusive eu faço a defesa do Arana aqui,
Porque é o seguinte, tipo, ele retorna da lesão, e aí às vezes também é bom a gente trazer essa memória, porque é uma coisa que fica esquecida ao longo do ano. Por coincidência, o Filipão chega no Galo em uma data ali bem próxima do momento em que o Arana está voltando de lesão. Então é como se tanto o Arana como o Filipão estivessem meio que ele se readaptando, ou o Filipão, no caso, adaptando, e o Arana se readaptando, meio que eles voltam juntos ali. E quando o Filipão chega no Galo, o Arana já volta de uma lesão sendo titular. Então, assim, igual eu falei, né? O Arana demora um tempinho para poder entrar ali no eixo de verdade, mas, assim, sendo bem sincero para vocês, na minha avaliação, os jogos que o Arana fez no início, voltando de lesão, foram jogos nota 6. Eu não lembro, tipo assim, de uma partida nossa, que partida desastrosa do Guilherme Arana. É porque ele é tão bom, ele é tão diferenciado, igual o David falou, né? A nível de seleção, ele tem tanto potencial e qualidade técnica que às vezes o Arana faz um jogo nota 7, um jogo nota 6, um jogo nota 6,5 e fica parecendo que ele fez um jogo ruim. E aí, essa questão do lateral com o Filipão, o próprio Filipão demorou um pouquinho para poder entender, né? O próprio Gabriel trouxe um conteúdo aqui no canal falando do falso ponta, né? O próprio Filipão demorou um pouquinho para ele poder entender a necessidade de um outro jogador no meio de campo, que caísse mais pelas beiradas, que ajudasse o lateral. Então, eu acredito que, tipo assim, não foi uma questão do Arana ter dificuldades no início da chegada do Filipão. Era uma questão de, tipo assim, do trabalho não ter encaixado ainda. E aí eu trago mais um ponto para discussão, tipo, comparando com o Rubens. Com o Kudê, porque o Arana estava lesionado, o Rubens era o lateral esquerdo. E o Rubens encontrava as mesmas dificuldades que o Arana encontra. O Rubens ficava isolado na esquerda, com o Kudê, o Rubens não conseguia passar do meio de campo, chegava na linha de campo, o Rubens tocava a bola para trás. Quando acontecia algum milagre do Rubens chegar na linha de fundo, ele isolava a bola. Então, assim, eu acho que essa questão, tipo assim, o seu esquema influenciou muito nessa questão do lateral. Mas, tipo assim, o Rubens jogou mais no primeiro turno. Jogou esses jogos aí na reta final, entrando no segundo tempo. Mas no primeiro turno ele jogou muito porque ele jogou com o Kudê ali como titular, porque o Arana estava lesionado. Já o Arana jogou a segunda parte do ano. Na minha opinião, comparando sim, elas por elas, eu acho que o ano do Arana ainda é melhor do que o do Rubens. Não que o ano do Rubens seja ruim, muito pelo contrário. O ano do Rubens teve uma margem de evolução muito boa. Mas eu acho que, tipo assim, eu não acho que o Arana fez um ano ruim. Eu acho que ele teve que realmente essa parada de readaptação, que eu acho super normal. Eu também não acho que o Arana tenha feito um ano ruim, eu acho que o Rubens fez um ano melhor, apenas. Eu acho que a evolução do Arana passa muito pela entrada do Rubens, pela mudança tática, né, do Filipão, que ocasionou na entrada do Rubens e que ocasionou na melhora do Arana. Eu acho que o Rubens, ele foi um dos fatores principais, principalmente depois da saída do Batalha, para o Arana começar a evolução. Mas, de todo jeito, foi Fred, David e Vitor no muito importante. Então, o Arana, ele entra ali do lado do Lemos. Isso aí. Agora, Rubens. Só falando assim, ô César, não pensa nisso não, não sofre agora com isso não. Vai ser momentos totalmente diferentes. O Rubens, eu já dei meu voto aqui, né? Falei que eu acho que o Rubens foi muito importante. Eu acho que a consistência defensiva pela esquerda que ele deu, a evolução do time passou muito por isso. E eu acho que mesmo quando ele não começou jogando, quando ele entra, ele foi muito importante nas vezes que ele entrou também. Eu fiz esse levantamento, ele jogou mais vezes que o Igor Gomes, por exemplo, na comparativa de 2023. Ele jogou mais minutos do que o Igor Gomes. Acho que ele é o líder de desarme da equipe, um dos jogadores que mais desarmaram no Brasil. Então, assim, eu acho que ele fez um ano muito importante aqui no Galo e ele tem margem ainda mais para evoluir. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu separo o momento dele em dois momentos do primeiro turno,
No primeiro semestre, na verdade, e o segundo semestre. O primeiro semestre eu acho que ele ficou devendo muito. Inclusive aqui no canal, fiz várias críticas ao futebol dele. E todas as vezes que ele entrou nesse primeiro semestre, praticamente ele entrou como lateral, né? Lateral Isso. esquerdo ali no lugar do Arana. Eu acho que ele não fez bons jogos. Ele não conseguia acertar um cruzamento. E aí é o que o Vitor também falou um pouquinho. Aí vai entrar a questão de sistema de jogo e tudo. Após a chegada do Filipão puxando ele para a posição dele no meio, eu já achei que o futebol dele evoluiu bem. E ele fez ótimos jogos. Aí ele já mudou de patamar um pouco. Mas se eu pegar o ano todo dele, pegando do início ao final, eu colocaria ele na mesma prateleira aí do Hever aí. Se eu fosse separar por turno, eu olhando o segundo turno, eu colocaria ele como muito importante, mas eu vou colocar ele aí na mesma prateleira do Hever, exatamente por eu olhar o ano todo dele. E foi até meio que no início do ano uma escolha dele, ele aceitou, em conversa com o Kudê, jogar na lateral esquerda. Para mim, ele deixou muito a desejar. Mas no segundo semestre, depois da chegada do Filipão, o Filipão puxando ele no meio ali e tudo, eu já achei que ele fez bons jogos, assim. Mas eu acho, Gabriel, que mesmo o Igor Rabelo, o Igor Gomes, por exemplo, tendo menos minutos do que ele, talvez no ano todo o Igor Gomes oscilou menos do que ele, em questões de partida por partida, sabe? Eu acho que o Rubens no início, aí até nem tô culpando o Rubens por isso, até pela questão igual o Vitor falou, né, de formação de questão tática, jogando pela lateral e tudo, ele pode ter sentido um pouco isso. Então, somente por isso eu coloco ele no mesmo nível aí do Hever e do Matheus aí. E aí, David? Para ser sincero, yo creo que él fue importante. Creo que ya haciendo un recuento total del año, creo que fue muy importante. ¿Y sabes por qué? Porque el hecho de que proviene de la base del Galo, también le lee un poco el perfil y aparte de los partidos que él tuvo, creo yo de que él tiene mucho potencial no solamente para consolidarse muy bien dentro del equipo titular, sino que además es un chavo joven y tiene, si es que juega en la posición correcta, siento yo que puede tener muchísimo potencial y puede ser un gran aporte y se puede, como les digo, se puede consolidar en el equipo titular, puede ser realmente una figura para el Galo. Creo que para el 2024 siento que puede ser el año de muchos jugadores para que no solamente terminen de consolidarse, sino también que terminen de ser piezas clave para poder consolidar a una generación que no solamente te gane partidos, que no solamente ya deje de desperdiciar oportunidades, sino que también tenga el equipo ideal para enfrentar cualquier escenario. Yo creo que contando con jugadores de base es importante y por eso yo lo colocaría, al menos desde mi punto de vista, yo sí lo colocaría como alguien importante. Ok, e você, Vitor? Eu vou em importante também. Eu acho que eu concordo com o Fred. Eu acho que o segundo turno, o segundo momento da temporada dele é bem melhor do que o primeiro. Ele teve muitas dificuldades como lateral. Não gostei muito do Campeonato Mineiro dele. Acho que o Campeonato Mineiro dele ficou abaixo. Mas, para ser honesto com o Rubens, eu vou usar o mesmo critério que eu usei com o Arana. Da mesma maneira que o Arana chegou junto ali a um momento de adaptação com o Filipão, meio que o Rubens teve muita dificuldade também para entender o que queria o Kudê. Na hora que o estilo de jogo do Kudê expunha muito o Rubens, porque o lateral direito jogava por dentro e o lateral esquerdo tinha essa função de ser mais proativo, de ser mais dinâmico, de se aproximar mais dos meias, de atacar mais. E ele não soube lidar muito bem, porque o jogo expunha muito ele, a bola ia no pé do Rubens, e parece que faltava confiança para ele atacar, para ele se desbravar, para ele poder buscar uma tabela. E também, naquele momento, não só o Rubens, mas outros jogadores tiveram dificuldades de adaptação. Né? No início do campeonato ali, o próprio Paulinho, o Edenilson e tantos outros jogadores tiveram um pouquinho de dificuldade, principalmente no Campeonato Mineiro ali. Então, eu coloco importante porque ele meio que quebrou o galho também no momento que o Arana estava lesionado. A Libertadores, praticamente, ali a fase de grupos, quem joga é o Rubens.
Vale lembrar que o Dodô também, que foi rebaixado com o Santos, que fazem Dodô. Mas aí o Dodô também estava jogando na época, o Dodô fez alguns jogos ali revezando com o Rubens, mas quem pegou a bronca mesmo ali na época foi o Rubens. Acho que ele quebrou o galho. Quando jogava o Dodô, eu lembro na época, minha memória não me vende. Eu lembro que a gente até brincava, né, na internet e tal. Quando jogava o Dodô, todo mundo pediu o Rubens. Aí o Rubens jogava e o pessoal pediu o Dodô. Mas eu acho que era muito uma questão do esquema do Kudê também. Ele fez um ótimo segundo turno, por isso eu coloco aí que, colocando na balança, eu acho que ele foi importante. Ele quebrou o Galo no momento onde o Galo precisava de passar na fase de grupos. E pegando esse ponto também do Gabriel, se ofensivamente eu tenho muitas críticas ao desempenho dele durante o ano, eu preciso de colocar na balança a parte defensiva. E aí, desde lá atrás, do momento onde o Kudê era treinador, defensivamente ele salvou bastante. Boa. Ô, João, ô, João Vitor, o Vitor tem live que ele tem essas coisas mesmo, ele gosta de lembrar umas coisas ruins, assim, ele lembra do Dodô, lembra dos caras, assim. O Vitor tem essas coisas, eu acostumou com o Vitor que ele tem essas coisas. O DT de Sólidos, vou falar sobre isso logo depois da Xelista. Lembrando, gente, que pode ter acontecido outra vez e eu não me lembre, mas eu acho que o Rubens foi o único jogador do Galo que a torcida cantou o nome pedindo ele para ele entrar. Não lembro se teve isso com algum outro jogador, cara. Mas na última partida do São Paulo, no Mineirão, gritavam pedindo o Rubens mais de uma vez naquela partida. Não lembro se teve outro jogador que passou por isso. Ô, Rubens, para mandar seu agente embora e contratar o Gabriel aí para ser seu empresário, seu agente aí, viu? O pior é que eu tenho um amigo Gabriel tem um bom argumento aí para você. Vai ser bom no mercado para você. Vai te vender pro Manchester City, United. O argumento dele é bom. Brincadeira, Gabriel. Vamos lá. É isso. Mariano, já vai você então, Fred, falar do Mariano. Tá, ô, Gabriel, só descontraindo um pouquinho aí, o Wesley falou que a torcida também gritou o nome do Gênesis. Eu só não sei se gritou para um lado positivo ou negativo. Vai gritar o nome do Gênesis também. Que vinha depois do nome, né? A gente não pode falar aqui, mas que gritar. Não pode falar. O Gabriel até deu uma saída, daqui a pouquinho. Nós estamos rindo, Gabriel. Vamos lá. Cara, Mariano, para mim, ele é mais ou menos aí no que eu falei do Ever, porque é um cara que, assim, se você pegar. Boa noite, Matheus. Se você pegar. Tipo, o ano dele. O André Velar, boa noite, cara. Obrigado pelo superchat. Eu não tinha uma expectativa mais com ele. Eu não esperava muita coisa dele, até pela sequência, idade, número de jogos que a gente ia ter no ano e tudo. Então, assim, eu acho que ele vai ser muito mais importante, inclusive, para a sequência agora, quando ele renovou, por questões extra-campo, para ele, por exemplo, preparar, né, a galera da base ali com uma experiência dele e tudo. E a gente meio que guardar ele, assim, a questão física, às vezes para um jogo mais cascudo e tudo, que você sentir que a pessoa pode sentir alguma coisa, ou o Saravia não pode jogar, e ele vai jogar. Então, muito mais por isso, assim. Então, eu pensando no ano, para mim ele fica na mesma prateleira aí do Rabelo, até porque ele falhou em alguns jogos que ele entrou. Para mim também, para poupar tempo, é irregular. Jogos bons, jogos ruins, jogos abaixo, muitas lesões, aí quando volta demora um pouquinho para poder entrar na melhor forma. Coloco junto con Rabelo ali también. Yo lo también colocaría como irregular y aparte, en cierto modo, no le perdono el penal que provocó contra Sao Paulo en el Mineirao. Entonces eso también te demuestra de que, pues, si también tienes jugadores que a veces se despiertan de buen ánimo, a veces
no, entonces como que no necesitas jugadores que mantengan una continuidad tanto en nivel, en físico y en todo lo que implica. Entonces, creo que para Mariano sí lo colocamos como irregular justamente por eso, porque justamente a veces sí, a veces no, ni chicha ni limonada, como decimos por aquí en el resto de Latinoamérica. Entonces, como que sí lo podemos poner ahí en ese lugar. Uma boa noite pro André aí, ó. Chegou dando um superchat pra gente. Se tiver à vontade aí também, pode dar o superchat, falar o voto aí, que a gente dá uma debatida aqui sobre a questão do Mariano, cara. Eu acho que eu fico tendencioso a colocar ele no ficou devendo, porque em 2023 a gente só tinha 2 laterais, ele e o Saravia. Então, ele estava num papel onde ele precisava agregar, e ele não agrega. Então, e ele é um atleta que o Galo esperava que agregasse, porque foi muito bem em 21. Teve uma temporada mediana para ok em 22, e o Galo esperava, eu acredito que a gente esperava que em 2023 ele fosse um cara, um reserva, que quando precisasse entrasse bem. A partida do 3-0 contra o Flamengo, ele entra e anula o Cebolinha, mas só. Eu acho que no 2023 como um todo, o Mariano ficou devendo pela escassez na posição. Eu acho que em 2024, se ele faz a mesma temporada em 2024, onde a gente vai ter o Saravia e a promoção do Vitinho, e ele como terceira opção, se ele faz a mesma temporada, eu acho que ele entra num agregou ou num irregular. Mas por conta da escassez na posição, eu colocaria ele no ficou devendo. Pelo que eu tô vendo aí, pelo que eu tô vendo da turma aí também, o Sandro, o João Vitor, eu acho que todo mundo ficou devendo também. O Wesley falou que ele ficou como irregular. E aí, Vitor ia comentar? Comenta aí, Vitor. Falar que assim ainda teve muitos momentos assim, a gente não está falando contra o jogador, é muito o desempenho da temporada mesmo, porque o Mariano ele fez algumas coisas nessa temporada que não é de costume. Esses lances que a torcida está comentando aí, que o pessoal está colocando aí no chat, a gente está lendo, viu, pessoal? E podem ficar à vontade para poder discordar, concordar, votar, a gente vai considerar as mensagens que vocês estão mandando aqui. Mas o que o pessoal está comentando aí, né, entregando bola para o adversário, teve um jogo dentro de casa que o Galo se complicou por conta disso, são alguns pontos, né? Contra o São Paulo, aquele pênalti foi bobo, um pênalti que o cara estava indo para a linha de fundo, faltou o jogo perto de acabar, aquele jogo ali, esse pênalti poderia ter custado os 3 pontos, né? Ainda bem que 90 minutos em Belo Horizonte contra o Galo dura muito tempo, porque para vir aqui em Belo Horizonte e ganhar do Galo não é fácil. Mas muitos momentos assim de falta de atenção mesmo, fisicamente, tendo dificuldade, né? Eu não sou atleta, então eu tento me colocar no lugar. Quando você tem que lidar com lesões na idade dele, de voltar no mesmo nível, e ele não soube lidar. Ele teve lesões, não conseguiu lidar, retornou. Quando volta, não volta bem. E quando ele volta, ele encontra esse camarada, né, que também teve que lidar com lesões, e a gente vai falar dele logo mais, e que, na minha opinião, se ele não tivesse tido lesões, ele seguiria como titular, que é o Saravia. Então o Mariano ficou como irregular, né? É irregular? Irregular? Sim. Isso, irregular, de plano. E o Saravia? Eu já vou até... Ué, o Fred deu uma caída, acho que voltou. Voltei. O Saravia eu já vou até deixar meu voto aqui, eu acho que ele agrega apenas. E eu vou muito na onda do que o Vitor falou. Saravia eu acho que conquistou meu coração de atleticano. Sim. Vou virar advogado do Saravia agora, daqui a pouco vou falar até em espanhol. Mas eu acho que ele, se não fosse as lesões, ele poderia ter sido muito importante na temporada. Mas acho que as lesões, e principalmente o início, onde a gente teve que pôr, em alguns momentos, teve que substituir ele, botar o Edenilson de lateral direito, por conta das lesões que ele teve. Mas eu acho que, cara, do meio para o final, ele agrega muita coisa pro elenco do Galo. Ficou muito próximo para mim, viu? Ali do muito importante.
mas acho que por conta das lesões e por conta, de novo, da escassez da posição, porque se ele Uhum, machuca, tem que entrar o Mariano, que não uhum. estava fazendo uma temporada boa. Então, assim, a importância dele não machucar era muito grande, e ele machucou. Então, eu acho que isso desce a nota dele pro agregou ali. Eu vou ser justo da mesma maneira, usando a mesma questão que eu usei com o Arana e com o Rubens. Se eu dividir, né, o primeiro semestre e o segundo semestre, se a gente for pegar essa sequência ótima que o Filipão teve no segundo turno, eu vejo que o Saravia foi muito importante em vários jogos. Ele não é um cara extremamente técnico, mas ele é um cara que ele tem a cara do Galo, assim, ele não se entrega, cara. Ele pode ser grosso, caneleiro, o que for, mas ele briga pela bola, ele mostra essa vontade, e eu acho que ele foi muito importante em vários jogos. Mas se eu pegar o histórico dele, no ano, para mim, ele agregou. Então eu tenho que ser justo, que se eu usei essa mesma questão com Rubens, de pegar numa primeira etapa dele lá como lateral e depois essa segunda etapa, eu tenho que fazer isso com todos, né? Então, para mim, ele vai ali no agregou ali e fica ali junto com Hever e Matheus Mendes. Y yo en ese sentido concuerdo. Además, cuando tú ves un jugador que igual va de menos a más, también es importante tomar en cuenta de que a comparación de Mariano, como que Mariano se mantenía constantemente en el limbo entre agregó e irregular. En cambio, en este caso, pues se mantiene el limbo, pero entre que fue muy importante e irregular, pero pesó mucho más sus papeles importantes, pesó muchísimo más y fue mucho más determinante. Creo que Sarabia en ese sentido, pues merece estar junto con Rever y creo que para el próximo año lo podemos ver en un muy buen nivel. Si es que no se lastima, si es que no se lesiona y que incluso llega mucho más potenciado para el próximo año, llámese Campeonato Mineiro, Brasileirao, Libertadores, que también hay que tomar eso siempre en cuenta porque justamente necesitamos tener a los que en mejor momento estén para pelear por esa justa. Creo que podríamos ponerlo en la casilla blanca, pero con la esperanza de que pueda tener la oportunidad de colarse a ser un jugador muy, pero muy determinante e importante para el Galo. Bom, essa pessoal, Vitor, só antes de você falar, eu adorei essa questão do Wesley falou, não sei se vocês viram aí. O Saravia é aquele lateral fusca, para dar um rolê no bairro até que vai, mas para usar no dia a dia é meio arriscado. Pode deixar na mão. Eu achei legal essa questão do que ele falou aí. Mas vamos lá, Vitão, vai lá. Para mim, o Saravia, de todos os jogadores presentes na lista, ele é o único jogador do Clube Atlético Mineiro que ele viveu no ano de 2023, todos os status aí, ó. Contra o Grêmio, se você se pegar, eu vou pegar a partida do Saravia contra o Grêmio. 3-0 Galo na Arena MRV. Craque. Aquilo ali é Felipe Lan jogando na seleção da Alemanha, Cafu jogando na seleção brasileira de 2002 e por aí vai. Aquilo ali, o que ele fez no jogo contra o Grêmio foi absurdo. Aquilo ali você pode botar no vídeo e falar assim, ó, é aula de lateral direito. Defendendo, atacando, dono do corredor, engoliu o lado esquerdo do Grêmio. Aí você vai pegar alguns jogos do Saravia, ele vai aí ele já desce lá pro não agregou. Ele já partida desligada, marcação ruim, entrando de primeira, errando bote, desatento, tomando bola nas costas. É aquela loucura. E aí o lado do direito do Galo virava uma bagunça. Teve jogo que ele foi um jogo nota 6. Teve jogo que ele, né, foi importante, fez o arroz e feijão. Então, assim, ele é um cara que assim, a gente não sabe o que esperar. Ele tem um pouquinho de irregularidade na temporada dele. Tem alguns momentos, assim, brilhantes, que do nada ele dá uma caneta de letra, que já rolou isso nessa temporada. Ele dá uma caneta de letra no jogador, chega na linha de fundo, dá um rabinho de vaca, faz alguma coisa diferente. Aí ele chega na linha de fundo e isola a bola. Mas ele faz. Ele tem alguns momentos, assim, pinceladas de um jogador diferente. Mas na maioria das vezes é um jogador assim, esforçado,
Passando um momento de brincadeira aqui, o torcedor comentou aí, eu concordo com a galera, é um jogador que não falta vontade, eu não posso ser injusto com o Saravia, um jogador muito raçudo, de muita entrega, corre bastante, seja para defender, seja para atacar. Eu gosto também que ele é meio despirocado da cabeça, então ele é um pouco desobediente taticamente, e isso às vezes eu acho bom, principalmente nos jogos, tipo, teve alguns jogos que o Filipão ainda não tinha encaixado muito a ideia de jogo, fechou o time mais, mandou o time baixar, vamos ficar aqui e tal, e o Saravia não estava nem aí, irmão. O Saravia pegava a bola, ia para cima. Eu assistindo o jogo do lado do Gabriel, eu comentava com o Gabriel, o Filipão tá pedindo pro time ficar mais. Observa o Saravia, que ele não tá nem aí. Ele vai pegar a bola e vai partir igual um louco pro ataque. E é um cara que ele tem muita vontade mesmo de querer vencer, de querer atacar, de querer agredir o adversário. E isso é muito legal. Mas tem aí os momentos aí de muito ruins também. Então, até para usar o mesmo critério, né, igual o Fred comentou, o mesmo critério que a gente usou com a Arana, com o Rubens, com todo mundo, eu vou colocar ele no agregou. Dito, depois de falar uma hora, dito isso, depois eu gostei muito da reta final do Saravia, fez partidas importantes, estava bem no jogo contra o Flamengo antes de sair, foi bem contra o Grêmio, foi bem nas vitórias que o Galo teve, na Arena MRV, naquela arrancada ali final, que colocou o Galo perto ali do título, ele foi muito bem. Mas o início de ano foi ruim. Então, eu coloco aí no agregou. Ele foi importante quando precisou. Então, eu coloco no agregou, tentando fazer uma balança. Boa. A galera tá demais no chat hoje. O André Luiz. A melhor característica do Saravia é fazer com que todos errem o nome dele e chamem ele de Saraiva. É mesmo. A galera eu demorei muito para aprender. E o Caio aí falou mais ou menos que o Vitor falou. O Saravia tem uma doença rara. Braguelepsia. Tem hora que ele é o Cafu, mas do nada a doença ataca e ele vira um bag no mesmo jogo. Eso se llama... Eso se llama bipolaridad, imagina. Tipo isso. Vamos lá, qual que é o próximo? Próximo é o Batalha. E aí? Batalha é um voto difícil, viu? Cara, vou começar aí, vou colocar o Batalha, né, como essa volta dele para América Latina. E eu vou colocar ele como muito importante, cara, porque teve um momento na equipe, tanto com o Kudê como ali com o Felipão, que ele segurou as pontas ali, cara, nesse meio campo praticamente sozinho, porque o Otávio estava no momento, a gente tá lembrando do Otávio agora com o Felipão no final. Aí teve jogos do Otávio do lado do Bataglia que foram tenebrosos, que o Bataglia tinha que correr, cobrir o lateral direito, depois correr, cobrir o lateral esquerdo. Ele tava igual um louco ali, tinha que atacar, tinha que sair com a bola. Edenilson entrando mal nos jogos, né? E Zarate machucado. Então você tinha praticamente o Bataglia segurando a bronca sozinho ali, né? Então acho que ele foi muito importante. A notícia boa é que ele tá recuperando bem. Então já vai chegar na pré-temporada aí já treinando com os jogadores, já liberado pela fisioterapia. E tomara que ele faça uma ótima pré-temporada, que eu acho que ele vai ser muito importante. Para mim, ele é titular dessa equipe. Então aí eu coloco ele como muito importante. Muito importante também. Joga totalmente. muita bola. Eu acho que é isso, não vou nem prolongar, acho que é muito importante. Com o pezinho no craque, viu? Craque da posição, né? Do ano. Mas acho que é isso. Muito importante. Ô Sandro, para mim também, ele é. Às vezes, se eu olhar o 2023, a gente pegar assim, o que eu tô usando com os outros atletas, e teve essa questão de contusão, que ele ficou fora agora de alguns jogos importantes, tudo bem, ele não escolhe, né, ter tido a contusão. Mas eu olho que ele foi muito importante esse ano, mas eu acho que em 2024, ele fazendo essa boa pré-temporada dele, tendo uma sequência boa,
né? E já tendo esse histórico com o Galo, de mais de um ano no Galo e tudo, aí eu acho que ele já chega a fazer um ano de craque, sim. É isso. E Marcelo aí, inclusive meu pai, um abraço para ele. Um abraço, Marcelão. Ninguém sentiu falta do Alan. E realmente, viu? Ninguém sentiu falta do Alan, não. Eu não senti, Quem? não. Pois é. Que chora a mãe dele. A minha tá rindo. Próximo. Patricão Né? da Mata. Patrick. Eu já largo, ele não ficou Poupa devendo ali. tempo. Poupa tempo. Todo mundo vai colocar ele no verdinho aí, ó. É isso. É isso, David. Pues. Ô, David, não pensa não, eu vejo mesmo, David. No sé, yo creo que a Patrick lo podemos. Está bueno para que lo traigamos a México, ¿eh? A Patrick lo vamos a traer a México, de plano, para que por lo menos agarre nivel. Nossa, David, imagina, nós vamos mandar pro time do Turco aí, Igor Rabelo fazendo dupla com o Nathan Silva na zaga e o Patrick no ataque. Aquí él, junto con Nathan Silva, se hace crack. Sí, mira, llegaron a semifinales, hermano. Aquí Pumas llegó a semifinales con Nathan. Vai matar a torcida do Pumas de coração, tá doido. Ahí, Otavio. Determinante en Pumas, ¿eh? Muy buen jugador en Pumas. Muy buen jugador, la verdad. Y el turco aquí es un ídolo. Aquí el turco Mohamed es un ídolo total. O próximo agora é o quê? Otávio? Eu só queria começar com o Otávio, que para mim também é um poupa-tempo pelo critério. O Bataglia surpreendeu muito a gente, tá? Eu acho que ninguém esperava que ele ia jogar tanta bola assim, até porque na Europa ele era aquele volantão, bem amarrado perto da defesa, e no Galo ele se soltou mais. E o Otávio é um cara que amadureceu ao longo da temporada, começou a jogar mais vertical, e assim, para ser bem honesto, na hora que o negócio apertou mesmo, era o que tinha. Foi ele que foi titular, foi ele que desarmou, que interceptou, que brigou, que preencheu o meio de campo. E, querendo ou não, ele se transformou em um homem de confiança do Filipão ali no meio de campo. Então, eu acho que se o Bataglia está aí, se o Lemos está aí, que foram homens de confiança ali também, acho que o Otávio também foi muito importante para a temporada do Galo. Porque o Alan sai bem no início, né? Ali na pré-Libertadores, o Alan faz o último jogo dele, e depois o Otávio já entra no time e não sai mais. Eu acho que a diferença do Otávio pro Lemos, Rubens e Batalha é que a fase ruim dele demorou mais tempo do que todos esses. Eu acho que ele foi pior por mais tempo. Então eu acho que isso desce a nota dele para um agregor, olhando a temporada inteira, olhando o 2023 inteiro do Otávio. O que me pesa é que, por exemplo, quando eu falo que ele era um homem de confiança do Filipão, qual outro volante que jogou mais que o Otávio? Quando o Alan sai e o Bataglia machuca, a gente só tinha o Otávio de confiança, não tinha outro. Então, tipo assim, na minha opinião, mesmo nos jogos ali que ele fez nota 5, nota 6, nota 7, os outros que tinham como opção não faziam, não agregavam. Então, tipo assim, na minha opinião, ele tá acima no meio campo do Galo ali, aí é importante, né? Ele foi importante porque mesmo no momento onde ele não estava bem, ele ainda era melhor do que as opções que a gente tinha no banco. Porque eu acho que não tinha opções mesmo de primeiro homem, cara. Acho que Edenilson nunca foi primeiro homem, e Otávio Batalha era o primeiro homem, mas machucou. Alan Franco nunca foi primeiro homem, Edenilson nunca foi primeiro homem. Eu acho que faltaram opções mesmo. As opções que tinham para primeiro homem ali na volância eram jogadores da base, né? E aí o Filipão optou por não querer queimar esses atletas num momento de instabilidade do clube. Eu acho que ele foi mal com o Kudê e eu acho que ele foi mal com o Filipão. E aí chega no final, ele consegue melhorar muito. Acho que na reta final ele foi realmente muito importante, mas eu acho que ele foi pior por mais tempo do que esses outros jogadores que a gente colocou ali, que teve um pouco dessa oscilação, mas que, no geral, o saldo foi muito mais positivo do que negativo. Eu diria que o saldo do Otávio é mais positivo do que negativo, só que é menos. Eu acho que não é o suficiente para alavancar ele para um muito importante. Eu colocaria ele no agregor. Ô, João, só te responder, é interessante que o preparador físico do Edenilson também é o mesmo dele, do Hulk e do Otávio.
Também acho, viu, Sandro? O Otávio melhorou muito depois que ele pôde dar passo para trás. Eu acho também, eu vou, o Vitor e David também, a turma, eu também vou um pouco com o Gabriel nesse sentido aí de agregou. Porque eu lembro que mesmo na hora que ele alcançou essa sequência muito boa dele, contra o Curitiba, por exemplo, ele já estava nessa sequência boa e ele falhou. E nem tomou gol do Curitiba. Sabe? Então eu via que ele oscilou um pouco nesse sentido, assim. E eu espero que com essa pré-temporada também dele agora com o Felipão e tudo, que já é o segundo pré-temporada que ele vai fazer no Brasil, que ele alcance essa regularidade e que ele faça um ano muito bom ali, às vezes ao lado do Bataglia e tudo, fazendo a dupla. E se a gente for lembrar, o Otávio jogou muita bola no Atlético Paranaense e saiu ídolo do Bordeaux, né, se eu não me engano, que ele jogou lá há anos, né? E eu espero que ele continue, mesmo com a volta do Bataglia, ele dando esses passes mais para frente, passe mais vertical, ficar parando de dar esses toques seguros, né, para trás, né, ficar voltando para zagueiro, ficar voltando toda hora para a goleira, enfim. Então também eu coloco ele como agregou. Ele e o Rubens foram os dois jogadores que mais evoluíram durante 2023. E eu acho que são o Otávio, eu acho, tirando o Hulk e Paulinho, né, que são acima de todos, e o Everson, eu acho que o Otávio ele termina sendo o melhor jogador do Galo, tirando o Hulk e Paulinho. Só comentando uma coisa engraçada aqui agora sobre. Você está falando do Rubens, ou David, só antes de você falar sobre o Otávio, estava vendo uns stories outro dia no Instagram dos jogadores, assim, todos estão na Disney, né? Parece que foi uma pessoa na cidade do Galo e vendeu o pacote para todos os jogadores, né? Todos estão na Disney, todos. E cada um dá para você reparar que a gente que conhece aqui, uns estão numa região, outros estão em outra, outros estão em hotel, enfim, né? Aí você vai pegar os stories do Josias e do Rubens, o Rubens está conseguindo fazer mais churrasco e saindo com os amigos do que o Josias, a Tog. Mas ele já bateu o Josias já na churrascada dele, tá? Mas tá bom, tá de férias, então durante o ano ele pisa no freio, agora é para acelera, é isso mesmo. Mas na hora que tiver jogando, aí ele pisa no freio, agora ele acelera. Às vezes ele aprendeu, é isso aí. Mas vamos lá. E aí, David? Para ser sincero, el hecho de que pongamos a Otávio como un jugador que agregó, que sumó para el equipo, y eso de que, pues, como bien lo decían, tardó en despertar, tardó en tener su momento con el Galo. Creo yo de que para muchos, y lo sigo reafirmando los que todavía están en agregó, por ejemplo, tienen todo el potencial para poder ser determinantes en el Galo, por lo menos en lo que comienza el 2024, porque justamente considero yo que el campeonato minero, la pretemporada, es una muy buena oportunidad para que muchos jugadores que de repente quedaron a deber o que por lo menos se esperaba un poquito más o que despertaron tarde o que tienen para dar ese paso más para ser muy importantes o cracks, si es que se puede, creo que es una muy buena oportunidad para que puedan despegar realmente y se puedan consolidar y conformen a una muy buena generación, porque es lo que creo yo de que se debería buscar, consolidar una muy buena base, consolidar una muy buena generación, y creo que Octavio, si es que mantiene ese ritmo, si es que mantiene, o por lo menos que pudiera dar un poco más en la pretemporada, que también es importante. Yo sé de que son quizá partidos que no sumen tanto dentro del papel, pero creo que le puede dar la oportunidad a muchos de poder tener más minutos y de poder potenciarse más, de tal forma de que ya cuando lleguen al Brasileirao, estos jugadores marquen una real diferencia. Entonces, de plano yo lo pondría en agregó, esperando a que en el 2024, en la pretemporada, sea un jugador totalmente determinante en su puesto y que marque la diferencia, que es lo que más buscamos. Boa. Agregou, então. Quando agregou, Gabriel. Deu agregou, então. Vamos... Isso. Agora eu acho que até poupa tempo, né? Edenilson, 3 partidinhas boas, entregou no último jogo lá. Acho que ficou devendo, né? Junto com o Patrick para mim. Ficou devendo. Sí, quedó de ver. El gol contra Flamengo no le ayudó. Ô, Caio, eu vou perguntar. Ficou devendo, Vitor?
E o Igor Gomes, o que vocês acham? Cara, posso começar? Pode, claro. Eu acho que o Igor Gomes tá aí junto com o Otávio. Eu também não vou estender muito, não, mas tá aí junto com o Otávio. É, teve alguns jogos que eu acho que ele teve uma regularidade, por exemplo, até um pouquinho maior do que o Rubens teve. Olhar um ano todo, assim. Mas ele ainda oscilou um pouco, assim, de um jogo para o outro. Essa questão de titularidade também, e banco e tudo. Então, por isso eu coloco ele aí no patamar né, junto aí com o Otávio, com a turma aí Sarave e tudo. Mas com um potencial de 2024 de chegar aí na prateleira de cima aí, do muito importante. Eu assino embaixo. Eu acredito que se o Igor Gomes tivesse conseguido assumir de fato a titularidade por um maior número de jogos ali, eu iria colocar ele no muito importante. Eu vou colocar ele no agregou, porque de fato ele agregou. Para mim, ele até agregou mais do que todos esses que estão aí na listinha de agregou. É um jogador que toda vez que o Atlético precisou dele entrar na partida, ele fez o que tinha de ser feito. Não é um jogador de dar passe errado, né? Com a bola no pé, sabe ler muito bem as jogadas, contribui com assistência, acompanha a movimentação dos jogadores de frente, fez gols importantes na Libertadores. Vale lembrar que o gol que garantiu aí aquela classificação do Galo, né, na fase de grupos lá, não só lá no Paraguai, Libertad, contra o Libertad, mas também contra o Alianza Lima, e um jogo onde o Galo estava perdendo um caminhão de gol, que eu não sei que troço que era aquele, que o time criava 20 chances por jogo e não fazia gol de jeito nenhum. E o Igor Gomes entra e faz 2 gols ali na Arena Independência. Então, assim, não somente durante esse jogo, né, no Campeonato Mineiro, na Libertadores, durante o Brasileirão, eu acho que o Igor Gomes oscilou muito pouco. Ele é um cara que, quando entrou, conseguiu ir bem. Eu só não coloco ele no muito importante porque, de fato, ele não conseguiu tomar a titularidade de fato. Como ele ficou oscilando muito entre o time titular e o banco. O nosso amigo aí, o DT Edições, até lembrou aí, né? Que ele foi muito bem contra o Bragantino também, contra o Internacional, entrou fazendo gols. Ele é um cara muito bem formado, né? O Igor Gomes, para mim, ele é um exemplo do quão boa é a base do São Paulo. Um jogador muito bem formado. Você vê quando os caras dão um tijolo para ele consegue dominar a bola. Nesse gol que o amigo citou aí contra o Internacional, a bola tá vindo bem lá de cima, ele já cola a bola no pé, num domínio maravilhoso, tira do goleiro. Sim, claro. A leitura de jogo, o domínio sempre orientado. Assim, é um jogador que o gesto técnico é muito bonito de ver ele jogar. O gesto técnico é muito bem feito. Então é o que o Fred falou. É um cara que só tem 24 anos e que foi uma contratação muito boa do Galo, porque tem uma margem de evolução e de retorno financeiro também, porque não demora muito para esse menino conseguir jogar mais, ganhar mais minutos e receber boas propostas também. Então, ele só não, para mim, não fica no muito importante porque não foi titular, mas ele agregou bastante. E para quem critica o Siga, ele é contratação, um jogador que era acompanhado pelo Siga, tá? A situação toda dele. Eu acho que ele é um cara, que você está falando de preparo, o São Paulo faz isso muito bem. O São Paulo ele prepara o cara para ser atleta e prepara o ser humano, o homem. O Igor Gomes, você vê que ele tem esse preparo para dentro de campo e fora de campo. Agora, uma coisa que a gente não percebeu, o Vitor e David, que o Gabriel, ele realmente vai ser empresário do Rubens. Porque nós colocamos o Rubens como agregou e o Gabriel meteu ele no muito importante, lá em cima. Não. O Gabriel é empresário dele mesmo. Olha lá, eu tô vendo lá do batalha do Rubens lá. A gente fechou com ele no muito importante. O Gabriel é empresário dele. O Gabriel se deixava colocar ele como craque lá em cima com o Ederson. Cadê seu amigo, Gabriel? Ele deve estar aí vendo aí, ó. Eu tenho o povo. O André tá aí, tá vendo? Eu tenho o povo, porque o povo foi desempate.
Ficou Tem o o Povo. Vitor botou o Rubens muito importante comigo, não foi não? O Vitor acho que colocou ele como agregou. Não, eu votei no muito importante também, eu acho. Aí, pô. Então tá bom. Eu fui voto vencido. Tá bom, tá certo. Quase que eu criei polêmica aí, ó. Nossa senhora. Eu tô falando, o voto do povo é o voto do povo na balança. Depois eu falei assim, não, dito isso, muito importante, tipo, pela questão de quebrar o Galo no momento onde o Galo não tinha lateral. O voto do povo, óbvio que vale muito mais do que o nosso aqui, né? Mas, o Gabriel então colocou o voto do povo como sem o nosso nada, né? Porque eu falei, tá lá no muito importante, já tá doido. André, aparece, o Gabriel é empresário dele, senhor. Ô, Marcelão, você vai estar bem com o Gabriel aí. O Gabriel vai ganhar bem aí, viu? Quando o Rubens for vendido. O Pix do Gabriel chegou aqui agora para me falar Vai ser... no muito importante. Eu tô cavando minha vaguinha no churrasco, pô. Já tá lá. Só sei lá em Valadares, lá que você tá convidado lá. Vamos lá, qual que é o próximo aí? Alan Franco. Cara, irregular. 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 Também não vou render muito, não, mas é irregular. Também. É isso. Irregular. Pedrinho, pra mim, mesma coisa, irregular também. Mesma coisa. Totalmente. Pedrinho é craque. Ele é craque. Ele é um cara diferenciado. Tomara que com a pré-temporada ele se transforme de um jogador irregular para um jogador muito importante ou craque. Pois é, cara, a bola que ele lança ele é regular. Contra o Botafogo, é um cara que mesmo quando pressionado, tira um coelho da cartola. Quando você pergunta aos jogadores do Galo que estão ali no dia a dia, no treino, todo mundo fala, o Pedrinho é o cara diferente. Quem que é o mais habilidoso? O Pedrinho. Quem que é o cara mais genial para poder tirar um coelho da cartola? Os caras que treinam com ele falam, é o Pedrinho. Então, cara, assim, vocês viram ele? A gente não sabe o que acontece, assim, porque de tanta, assim, irregularidade mesmo, por que não deslança, né? Tem algumas coisas do futebol que a gente não entende, assim, é bizarro. Os caras estão me contando. No es lo mismo ser un crack en los entrenamientos, no es lo mismo ser el diferenciado en los entrenamientos a que seas el diferenciado en la cancha. Y es lo que justamente, si tan crack es, si tan bueno es, ¿por qué no lo demuestra en la cancha? Y nosotros nos quedamos así como que... É isso aí. Gente, essa aqui foi boa. Essa do Matheus aqui, cara, foi boa demais. Olha aí, Gabriel, já na próxima você já vai fazer aí, ó. Não sei se vai ter a próxima para fazer isso, né? Eu acho que não vai ter, não. Mas olha lá, as categorias têm que ser craque, muito importante, agregou, irregular, ficou devendo e a categoria Vargas. A gente aproveitava e colocava o Pedrinho na categoria Vargas. Vargas tiene que regresar a Tigres. Vargas tiene que regresar a Tigres o un equipo de la Liga MX. Aquí sí era crack. Vargas aqui será crack. O João Vitor falando que o Pedrinho é leão de treino. Cara, outro dia eu vi uns vídeos dele jogando futebol, pô, tá doido. Joga demais, tá? Você vê que ele tem categoria, habilidade. Si Pedrinho no la rompe en el Galo en el próximo año, que venga a la América. Si Pedrinho no la rompe en el próximo año, va a ser nuestra próxima contratación para mis Águilas de Caio, eu também gosto do Pedrinho, o Gabriel também gosta do Pedrinho, acho que o Vitor também gosta, a gente gosta do Pedrinho. Eu acho ele um cara diferenciado, um cara que tem a visão de jogo, bate bem na bola, vira bem o jogo, bate falta, bate escanteio. Eu acho ele bom jogador. Só que ele fica devendo exatamente para essa questão física, mas quem sabe ele fazendo uma boa pré-temporada agora, melhora esse lado dele, né? Tomara, isso é bom pra gente, né? O cara já tá aí no clube, isso é bom pra gente, né? Es la mejor oportunidad para él, la pretemporada es la mejor oportunidad para él, para por lo menos demostrarle demostrarse a sí mismo, de que pues sí puede, de que sí puede con el paquete de jugar en el Galo y consolidarse en el puesto. Você colocou ele aí então, Gabriel, ficou devendo, né? Botei ele no junto com o Patrick. A gente falou que ele era regular, ué.
Não, Ah, irregular, isso. Não, ficou devendo, é isso aí mesmo, ficou devendo. Todo mundo tinha expectativa pra caramba em cima dele e o cara ficou devendo, tá devendo até hoje. É isso aí, ficou devendo. É. Zaratio agora? Zaratio. Cara, cara, ele joga muito. Eu acho que depois da chegada do Felipão, o número de contusões dele diminuiu muito, né? E, cara, ele jogou demais da conta, tá doido. Você viu o mapa de calor desse cara, uma coisa de louco. O mapa de calor do Zaratio é uma coisa de louco. O Zaratio é um cara que, assim, ele é nível seleção. E é interessante a gente falar sobre seleção, né, cara, que o Saraiva já foi seleção argentina também, né, cara? Interessante sobre isso, né? Mas eu coloco o Zaratio lá junto com o Everson esse ano. Cara, eu acho que o Zaratio, ele teve momentos ruins durante a temporada, mas, cara, eu acho que o bom momento do Zaratio, ele tem muito mais peso do que o momento ruim do Zaratio. Eu acho que o momento que ele foi ruim, ele passa muito pelo que o Vitor falou do Arana. Por ser um craque, quando ele tem uma atuação de nível 6, a gente tende a achar que ele jogou mal. Então, eu acho que ele teve muitas atuações de nível 6. Muitas não, ele teve uma ou outra atuação de nível 6, uma ou outra atuação bem abaixo. E, cara, as atuações acima dele foram todas beirando a nota 10. Então, eu acho que ele foi um craque nessa temporada de 23. Mas eu entendo se vocês quiserem colocar no muito importante. Eu brigo para colocar ele no muito importante para a gente ser honesto aí, já adiantando de cara que a gente deve colocar o Paulinho e o Hulk aí também no craque. Então, tipo assim, o Zaratio teve problema no início da temporada, teve jogos, igual a gente falou, igual o Arana, que ele não jogou bem. Ele teve problemas com lesões de novo, infelizmente. É uma das maiores tristezas que tem, são as lesões do Zaratio, porque o Zaratio tem a qualidade técnica para mudar o patamar do time. Quando ele volta de lesão, ele demora para se adaptar. Então, ele volta de lesão, ele joga um jogo nota 6, outro jogo nota 6, outro jogo nota 6. Aí, quando o Zaratio é um tipo de jogador que ele precisa de ritmo de jogo para que as ações com a bola melhorem, né? Você pode ver, por exemplo, contra o Fortaleza, ele entregou uma bola no pé do Fortaleza, o Fortaleza fez o gol. Se eu não me engano, foi contra o Fortaleza, né? Posteriormente, ele foi lá e fez o gol. Foi muito positivo para ele naquele jogo ali. Deu uma assistência, se eu não me engano. Na reta final, cresceu, porque aí já conseguiu, né, ficar fora das lesões. Aí ele engrena. Quando ele engrena, cara, o Zaratio é um dos melhores meias do Brasil. É muito bom de bola, muda o patamar do time. Mas tem esse problema com lesão, que toda vez que ele machuca e ele volta, ele demora 3, 4 jogos para poder voltar ao patamar dele. Então, infelizmente, ainda é um jogador que se lesiona muito, para nossa infelicidade. Teve problemas particulares também nesse ano de 2023, que, inclusive, ele marcou um gol na Arena MRV no fim do campeonato, chorou bastante, se emocionou muito, porque foi um ano difícil para ele também. E jogadores são pessoas, não são robôs. Tem uma pessoa, um pai, um filho, tem um irmão, tem um marido, tem um cara ali também do outro lado, uma pessoa do outro lado. Então, assim, um cara fora de série, mas para ser justo com o Everson, para ser justo com o Hulk, para ser justo com o Paulinho, eu não consigo colocar ele no mesmo patamar, porque na temporada dele, teve momentos onde ele ficou muito abaixo desses outros 3 nomes que eu citei. Ô Vitor, vou fazer você mudar de ideia rapidinho. Quer ver? Se você pegar alguns jogos do Paulinho no início do ano com o Cudê, principalmente na Libertadores, o tanto de gol que ele perdeu, tem que olhar lá atrás, ele também talvez não chegaria a craque. Ele chegaria a muito importante. Mas quando você pega o conjunto da obra todo, esses caras, eles são craques. Eles não estão craques. Entende? Tem jogador, às vezes, que tá ali no muito importante, mas ele não é um cara que é muito importante. Ele é um cara ok. Entende? O cara que é craque... A temporada do Zaratio foi longe do que ele pode entregar, bem longe. Sim, mas o que eu tô querendo dizer é exatamente isso, que assim, até por tudo isso que você falou que ele passou,
talvez se fosse algum outro jogador, estaria ali tá devendo. De tão craque que ele é, entende? E que ele está craque. Por isso que eu até voltei ele no craque, porque mesmo ele passando por isso tudo, ele ainda sobra muito, cara, na posição dele, assim. Então só tá até se justificando o porquê. Se eu pegar o Paulinho também, lá como chegar agora ele lá atrás, ele ficou devendo pra mim em vários jogos. Mas você pega o contexto todo, o cara é craque, não adianta, ele é craque. Ele é o craque. A minha posição sobre o Zaratio de craque é a gente avaliando alguns atletas que tá no muito importante. Por exemplo, o Arana. O momento ruim do Arana, o momento ruim do Zaratio é melhor do que o momento ruim do Arana. E o momento bom do Zaratio é melhor do que o momento bom do Arana. Então, eu acho que é pau a pau. O Zaratio fez. O Zaratio, nível craque, o Zaratio fez quantas partidas? 5? Se fosse 5 do Arana, 5 dele no máximo. Os dois. Eu acho que o Arana é não uma fez ótima partida de craque. porque eu acho que os dois batem muito essa questão. A comparação é perfeita. Acho que, tipo, os dois estão na mesma situação. Porque se a gente for olhar por esse critério, a gente tem que subir o Arana para craque também. Não, é justamente o contrário para mim, porque eu acho que o pior momento do Zaratio ele foi melhor do que o pior momento do Arana. E o melhor... Então vamos lá, vamos resolver então. A gente coloca então o Zaratio e Arana como ficou devendo. Põe lá. Tô brincando. Essas alturas ya vamos a poner a todos quedaron debiendo. Então vamos lá. Ó. Eu fui no craque. A gente foi eliminado da Libertadores sem o Zaratio fazer um único jogo bom. A gente foi eliminado da Copa do Brasil sem o Zaratio fazer um único jogo bom. Mas tem o Arana a gente pega, também, por exemplo, e compara com o Paulinho, por exemplo. O Paulinho perdia 3 gols e fazia 1. O Paulinho, quando jogava mal, ele era artilheiro da Libertadores. Mesmo quando tinha alguns momentos de oscilação dentro da partida, ele ainda marcava, dava assistências. É esse pensamento que eu tenho, que o cara, independente disso, esses caras, por exemplo, igual o caso do FC mesmo, esses caras, eles não... Porque tem jogador que pode fazer um belíssimo 2023 e a gente coloca ele como craque. Né? Ou um cara que é um jogador regular e a gente vai colocar ele como foi muito importante por esse momento. Mas eu acho que esse tipo de jogador, Everson, Paulinho, Zaratio, eles podem até passar um momento na temporada ali meio irregular, mas esses caras são craques, eles não estão, eles são craques. E ano que vem, se a gente voltar aqui para falar, provavelmente, talvez, quem colocou ele agora, que por exemplo, eu e o Gabriel colocamos ele como craque, nós vamos colocar ele como craque de novo. Entende? A chance disso acontecer é muito grande. É difícil ele não estar ali. Eu concordo. É um jogador diferente do time. É igual eu falei, é um jogador que quando entra, muda o patamar do time. Mas se ele tiver jogado no nível do Everson, do Hulk, do Paulinho, 4 partidas, 5 partidas esse ano, foi muito. Eu colocaria ele, né, o meu voto, eu colocaria ele no muito importante por conta da reta final de campeonato dele, né? Ele volta de lesão, ele demora uns 3, 4 jogos para poder engrenar. Ele é um ídolo, assim, é um dos xodós da torcida, um xodó meu, é um cara que a gente gosta muito, é um cara que tem identificação com a torcida, que tem uma história de superação, e a gente tem um carinho muito grande por ele. Eu acho que até por isso também, muitas vezes, a gente fica mais tendencioso ao lado do Zaratio. Eu, principalmente, me colocando no lugar. Mas, assim, olhando de maneira fria para o que o Arana passou, para que os outros... que o Arana teve uma das piores lesões que um jogador de futebol pode ter. Teve jogador que teve a lesão do Arana e aposentou. E o Arana volta jogando. E ele volta fazendo o jogo no mesmo nível que o Zaratio fez na reta final. Marcando gols. Você pegar o Arana, que é lateral, fez a mesma quantidade de gol que o Zaratio fez. A gente passou por 2, 3 competições. No Campeonato Mineiro, o Zaratio não jogou bem. Na Libertadores, o Zaratio não jogou bem. Copa do Brasil, o Zaratio não jogou bem. Ele joga bem quando o time do Filipão engrena. Aí ele vira o motor do time no meio de campo ali. Vira dono da posição. E aí eu coloco ele no muito importante, porque se a gente não tivesse o Zaratio ali, talvez o Galo nem tinha brigado por título até a última rodada. Porque é o cara que, assim, e aí eu concordo com vocês, mudou o patamar do time.
Mas como a gente está olhando a temporada, não foi nem que, tipo assim, ele jogou o segundo turno todo bem. Não foi nem o segundo turno, ele jogou literalmente a reta final, ele jogou bem. Nas outras, ou ele estava lesionado, ou ele estava recuperando ali de lesão, tentando voltar bem à forma física. Muitas vezes saindo ali até como opção no banco de reserva. Teve jogo com o Filipão que o Zarate ficou no banco e ninguém lembra. Eu gritei o nome do Zarate no estádio para o Filipão colocar o Zarate dentro de campo. Então, até mesmo o treinador viu essa questão do Zarate. Você pegar o Arana, por exemplo, o Arana não comeu banco essa temporada, o Zarate comeu. A questão do comer banco ou não vai muito pela escassez na posição, né? O Arana não tinha reserva, porque o Rubens não estava jogando de lateral esquerdo. O Rubens estava jogando de meia. Então, o Arana, por muitas vezes, não tinha reserva. O movimento que se fazia era recuar o Rubens para a lateral esquerda e tirar o Arana. Em alguns jogos, o Filipão fez isso. Mas acho que ficou eu e o Fred como craque, o Vitor e o David. Eu falei tanto que eu acho que eu nem deixei o David votar. Desculpa, David. No te preocupes, no te preocupes. A ver, yo siendo muy sincero y yo con la mano al corazón, yo lo pondría a Saracho como un crack por lo que él representa para el equipo. En general, por lo que él representa y porque también date cuenta que es una pieza inamovible, totalmente inamovible en el Galo. Se puede entender que haya pasado por una mala temporada, eso se entiende. Sin embargo, creo que por peso que tiene el equipo, yo lo coloco como un crack. Gabriel, craque. 3 craques, então. Pavon. Começa, David. Você ficou uma hora esperando para falar. Sí, no. No te preocupes, no te preocupes. A ver, Pavón, a veces, yo siento que es un jugador sumamente, al menos de lo que yo pude ver, yo siento que es medio irregularcito Pavón, la verdad. Creo que yo al menos esperaba un poquitito más de él. Creo que yo lo colocaría como irregular. Eu também vou acompanhar o David nessa também. Eu vou colocar ele como irregular, mesmo eu achando que muita coisa dele estar como nesse nível irregular não é muito culpa dele, é muito culpa de como ele estava jogando. E muitas vezes ele jogou fazendo uma função que ele não se sente mais confortável. Então eu coloco ele como irregular. E interessante, é um cara que faz parte dos planos do Filipão, tá? Ele só sai do Galo se for vendido e se chegar uma proposta para o Atlético dentro do valor que o Galo quer. Fora isso, ele faz parte dos planos do Filipão. Ele não é aquele jogador que pode emprestar, sabe? Fazer um negócio ali com ele e tal, não. Ele faz parte dos planos do Filipão. Mas eu coloco ele como irregular. E aí, Vitor? Eu vou no agregou. Eu fecho no agregou também. Vai empatar. Líder de assistência depois do Hulk. Acho que ele agrega quando entra. Acho que ele agrega defensivamente, agrega taticamente para o time. Eu acho que é um jogador que agrega. Ele deveria ser muito importante ou craque pelo que recebe e pelo que já recebeu. Né? Pelo valor investido nele, eu acho que ele deveria ser muito importante ou craque. Mas isso não pode abaixar a nota dele. Eu acho que seria agregou. E a turma do chat agora tem que desempatar. Aí tem 49 pessoas, pô. Vai aí no chat rapidinho. Vamos lá, gente. Agregou ou irregular? Vamos lá. Vamos lá, gente. Agregou ou irregular o Pavon? O DT falou que o Pavon é um jogador que o teu técnico gosta, que ele ajuda muito na marcação. Então já dá seu voto aí, o DT. Aí, ó. O Sandro irregular. O Sandro foi com a gente, ó. Vamos ver. A turma vai mandando aí. Joga ele aí pro... Matheus também irregular. Qualquer coisa, se tiver mais. Agregou. Melhor média de assistência, ó. Estamos chegando, ó. Agregou de novo, ó. Estamos chegando. Já 2-2 aí, já, ó. Nelton Sete Silva também foi no agregou. O João também no agregou. Pois tenta empatadaço, hein? Com o Pavon. 46 pessoas aí, pô. Você que tá escutando a gente tá me ignorando? Me ignora não, pô. Me responde aí.
45 pessoas me ignorando. Pra mim ficou devendo. Depois que o Cudê saiu, o Casca Nossa, aí abriu outra realmente não agora. passa. Discussão. Agora, É, aí o Caete aí, agregou. Põe no agregou aí, ó. Daniel também foi no agregou. Pode colocar ele no agregou. aí, ó, Agregou, ganhou. Aí, Matheus também foi no agregou. Pode ir no agregou. Ganhou a turma do agregou. Deu nossa. E agora? Agora é Alisson. Difícil Pra esse mim, a gente golpe, não né? pode colocar o Alisson em lugar nenhum. Ele Ele teve não muita jogou, pouca é chance. injusto com ele. É injusto. Eu também concordo. Ele não jogou, cara, coitado. Ele não teve tempo. Também acho que não foi. É. Vamos deixar ele aí. Pode deixar ele aí embaixo aí. Deixa ele aí 2024. Vai jogar bem, que vem. Podría ser irregular entonces. O sea, porque no queda de ver porque no jugó. Ele não jogou, cara. É Ele não difícil. jogou. É difícil a gente falar alguma coisa dele, assim, não dependeu muito dele. Ah, pues sí. É, Eu Qual que é? trocaria, ficou devendo, eu trocaria próximas contratações da Liga MX. Qual que é o próximo aí, Gabriel? Eu botei ele na categoria 2024. Ficou devendo, eu trocaria pro... Aham. Ótimo. E agora? Agora é Allan Kardec. Ficou devendo. Pronto, todo Também. mundo, né? Ficou devendo. Próxima contratação da Cruz Azul, Kardec. Pode, ele leva no aeroporto. Kardec dificilmente fica no Atlético para 2024. Ó, informação aí, ó. Contratação com aval do Rodrigo Caetano. Vargas ficou devendo, né? O Caio comentou algo muito bom. Ô, Caio, concordo plenamente com você, tanto o Kardec como ele também. Eu não tinha expectativa nenhuma com eles. Nenhuma. Mas aí nós vamos colocar ele como ficou devendo. Eu gostei da sugestão do Newton aí, ó. Ô, Gabriel, você Boa. podia mudar essa do Alisson aí, ó, pra merece uma chance. Bom, Gabriel, 2024 merece uma chance. Mas, Neto, mas você não. Nilton, você não pede pra colocar aí o Kardec merece uma chance, não, hein? Por favor, hein? Por favor, deixa o Kardec aí no. Aonde tá aí, ó. Merece uma chance, não. Ele tá pescando nas férias. Bem legal as fotos. Não, filho. Eu ia falar uma coisa que eu não vou falar, não. Deixa pra lá. Porque eu observo umas coisas, mas eu vou ficar calado. A força que o Kardec fez pra tirar um peixe da água que eu vi lá, minha coluna travava na hora. Vou ficar calado. Sandro, essa do Kardec é nível Vargas. O cara nunca tá à exposição, mas para pescar, ele tá ok. Eduardo Vargas definitivamente tendría que regresar a México. Aquí sí le pueden tolerar todo lo Nós vamos mandar aí o hace, Kardec, uma turma boa. Es más, se va a salvar de... No, pero... Cara, o Kardec México, é engraçado ejemplo, com o Kardec. O Kardec... Aqui em México, Josías não vai alcançar nunca. O Kardec é um cara, todo mundo fala isso, que ele é um cara extremamente profissional, um cara bom de grupo, todo mundo gosta dele, o cara que chega cedo para treinar, treina bem. Algumas vezes ele entra no jogo, né? Teve uma vez, agora há pouco tempo, que ele escorou de cabeça lá, a gente fez o gol e tudo, mas não é um cara que, pelo salário dele, cara, vale você ter ele no banco, né? Acho que ele tá ocupando o lugar de alguém da base. Eu prefiro ter alguém da base ali, cara, para ter oportunidade, para fazer o que ele tá fazendo, entendeu? Eu prefiro. Mas vamos lá, qual é o próximo, Gabriel? Hulk e Paulinho é poupa tempo, né? É craque, né? Melhor dupla, craque. Indiscutível. Cara, outro dia eu fiquei vendo a dupla Marques e Guilherme, 99, e fiquei vendo alguns jogos do Paulinho e do Hulk, assim, pra mim ter essa comparação, porque eu vi essas duas duplas, né? E, não, cara, duas duplas, assim, vou te contar, tá? Até difícil, viu? Os caras fizeram chover. Já que surgiu uma categoria nova, vocês acham que faria sentido mudar o Fux
para merece uma chance, visto que ele é o zagueiro, junto do Lemos aí, na minha opinião, o melhor zagueiro que o Galo tem no elenco atualmente, e que não Eu, foi irregular por conta de lesões, não por desempenho, e que eu talvez acho que ele talvez não, cabe sabe por quê? uma chance de provar o seu valor ali. Eu acho que não, porque o Fux, ele teve muito mais minutos, por exemplo, do que o Alisson. Ele teve muito mais oportunidades do que o É, Alisson, sabe? E o Rabelo Alisson também, se a gente for no olhar por esse técnico, ponto. não quer E dizer os Alisson que quer dois não são. jogar quer a dizer que temporada todos de os plano. jogadores ali, a maioria não mereçam chance, né? Quer dizer que, tipo assim, É, ao longo da temporada 2023, ele foi mais irregular do que outra coisa. talvez ali, ó, não ficou devendo, talvez, a gente pode tirar aí um ou dois, que a gente vai. Não, não tirar para colocar para ter uma chance, não, mas que a gente pode chegar e falar assim: ah, esse cara merece uma chance. Não, esse cara, talvez a gente vai pincelar, mas a maioria ali, normalmente são caras que a gente nem quer que tenha outra chance, né? Até pelo histórico dos caras já atual, É, assim, né? Se a gente mas for fazer uma análise, depois que a gente vai fazer mais para frente, que a gente está combinando os meninos, de quanto que esse cara custa para o Atlético, o que que ele entregou, esse cara vai ficar, né, merece ter uma chance, não merece, o que que esse cara performou, aí já é um outro contexto, né? Mas vamos lá, agora quem que são? Quem que é aí? agora é o técnico, né? Filipão. Eu acho que a gente criou uma categoria para o Alisson e vai caber no Filipão, tá? Para mim, merece uma É, chance. Debería darle o continuidad. Também acho que sim, é o merecer uma chance. Felipão é o que eu tava falando, assim, dos jogadores ali em cima, né? Que é craque, né? E indiscutivelmente o Felipão é o treinador mais vitorioso da história da América Latina. Ponto. Isso ninguém tira dele. Isso Aquí, ninguém aquí, tira quisiéramos, dele. aquí quisiéramos tener un DT que por lo menos supiera un 5% de lo que sabe Felipao, la verdad. É, Y é, en ese sentido, yo sé de que muchísimos en algún momento lo pudimos haber criticado y demás, pero creo yo de que una de las cosas que podría hacer el Galo, una de las cosas más inteligentes que puede hacer el Galo, es mantener un proceso. Entendamos sim. de que Felipao agarró un fierro caliente que dejó Coudet. Ese es el primer punto importante que hay que considerar. Agarró un fierro caliente. Entonces, tampoco no podíamos esperar a que te armara en cuestión de meses un equipo completamente demoledor, cosa que sí pudo lograr en las últimas fechas. Sin embargo, también lo que se le podría hacer ver es de que pues tampoco no delegue tanto los partidos, es decir, los partidos que se pueden ganar y que puedes ganar incluso goleando, ya sea Cruzeiro, Curitiba, o sea, son resultados que nos duelen, ¿no? Son resultados que pudimos haber aprovechado a nuestro favor y situaciones que pudimos aprovechado a nuestro favor para no solamente no estar tan exigidos en la última fecha, sino también haber sido campeones con varias fechas de antelación, haber sobrepasado a Palmeiras, Botafogo, lo que tú quieras. Pero ahora es el momento de realmente consolidar a una generación. Es lo que yo siempre digo, de que para que tú puedas tener un buen equipo, también necesitas tener cierta continuidad y también confiar en lo que tienes. Sin embargo, ahora que empieza el 2024, Felipao tiene la oportunidad de no solamente armarse con lo mejor que tiene, sino que también puede empezar a trabajar en otras áreas e incluso ver la contratación o por lo menos pedir jugadores que se puedan adaptar a su sistema, que se puedan adaptar a lo que él quiere, a lo que él busca, ¿no? Uhum. Eu acho que o Y yo creo Filipão, que lo más inteligente que é, puede hacer el Galo en este preciso. sem dúvida, eu acho que o Filipão, assim, a gente está falando essa questão do merecer 2024, que ele vai enquadrar nisso daí, eu acho que, pelos votos, eu acho que vai ficar nisso daí. Ele fez por onde, né, merecer isso também. Ele fez por onde merecer isso. Então, para mim, também o Filipão é isso aí, merece uma chance em 2024. Ô, Sandro, vou Así es. falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá aqui anotado. É Vitor, isso também você mesmo. acha que é isso? Merece uma chance? Sim, eu ia colocar, antes de ter essa categoria aí, eu ia colocar ele no agregou para fazer uma média igual a gente fez com os jogadores, olhando para a temporada. O início dele é ruim, depois ele mesmo cava
esse olhar mais positivo a respeito da imprensa, a respeito dos torcedores, a respeito do Brasil de maneira geral. Ele constrói um time sólido que consegue brigar ali primeiro por uma vaga no G6, depois por uma vaga no G4. Então, acho que ficou equilibrado a temporada dele. Acho que é meio termo, assim, agregou, ajudou os jogadores, evoluiu alguns jogadores, aí eu colocaria no agregou mesmo. Tá. Então vamos lá. Vamos para as notícias? É isso, fechou. Só fazendo aí um panorama geral, então. Craques, Everson, Zarate, o Hulk, Paulinho, foi muito importante. Lemos, Arana, Rubens, Batalha, agregou Matheus Mendes, Hever, Saravia, Otávio, Igor Gomes e Pavon, merece uma chance, Alisson e Filipão, irregulares, Bruno Fux, Igor Rabelo, Mariano e Alan Franco. Ficaram devendo Gemerson, Patrick, Edenilson, Pedrinho, Allan Kardec e Vargas. Ótimo. Ô, Gabriel, o Vitor, Gabriel e David, vamos salvar essa tier list, que aí no final de 2024... Pelo menos ali na primeira lista ali, ó, para poder ficar bonitinho no print, tira o Zarate do lado do Everson aí, ó, bota ele bem no finalzinho ali, ó. Aí deixa o Hulk ou o Paulinho primeiro ali, vocês que sabem. Ajá, ahí déjalos, exactamente. Eu tava... Não, pode falar, David. Pues igual podemos sacarle una fotocaptura a esto de toda la tier list y la podemos publicar en la comunidad del canal para que pues también la gente pues pueda opinar. Creo que también es importante de que la gente, cuando se haya terminado el live, que la gente siga hablando al respecto y haga incluso ellos su propia tier list, imagínate. Estaría padre. Estaria ótimo. E ano que vem, a gente faz no final de 2024, vamos pegar os atletas que estão em 2024 e estiverem em 2023, a gente vai ver como que eles vão estar aí nessa mesma tier list nossa aí.